qual é o momento da vida que a gente para de ouvir que é errando que se aprende e começa a levar umas belas de umas broncas por aqueles pequenos vacilos cotidianos? Ai, eu acho, na adolescência, acho que a gente já não ouve mais já, no vestibular. O erro deixa de ser Eu acho que o vestibular. terapêutico? Eu acho que o vestibular, né? Porque aí você tem que passar de todo jeito, você não pode falhar, você tem que fazer uma prova e você tem que, no ano seguinte, já estar matriculado e ser lindo, maravilhoso na faculdade. E aí só começa, e daí é só pra baixo. E para ajudar a gente a entender se errar e fracassar é tudo isso mesmo, ou se tem um lado B, a gente tá aqui com a Jaque Deboton, é sócia fundadora da School of Life aqui no Brasil. Jaque, muito obrigada por participar do programa. Só para explicar um pouquinho, o School of Life, ele vem com o propósito de tentar desenvolver ou desenvolver o emocional do ser humano, da gente aqui, do ser adulto, para tentar levar uma vida melhor e com um olhar mais simpático para o nosso dia a dia. Jaque, obrigada por vir aqui e participar com a gente. E aí, eu posso levar a pergunta de fracassar é tudo isso mesmo? Vamos, mas eu acho que antes a gente pode ouvir um pouquinho da Jaque pra gente saber a história dela e pra saber se teve fracasso aí, poxa. É um prazer estar aqui com vocês hoje, Mari e Ju. E a The School of Life é uma escola que desenvolve inteligência emocional, que basicamente são as habilidades emocionais necessárias para que a gente viva uma vida mais plena. E mais plena não necessariamente é uma vida mais feliz, é uma vida ok com aquilo que a gente recebeu. E então a gente é treinado tecnicamente para colocar um homem na lua, para abrir um coração, para abrir um cérebro, para montar, para construir um edifício extraordinário. Mas quando a gente fala sobre como é que a gente faz para lidar melhor com a raiva, como é que a gente faz para perdoar os outros e a nós mesmos, como a gente faz para ter melhores relacionamentos com a nossa família, relacionamentos amorosos, como é que a gente faz para encontrar o potencial de carreira, e nada disso é ensinado. De certa forma, eu acho que a sociedade atual, ela exige até que isso seja um pouco intuitivo, e a gente discorda. A gente acha que existe conhecimento o suficiente nos últimos 2000 anos da cultura. Então, da filosofia, da psicologia, da literatura, do cinema, da arquitetura, para que você consiga extrair as boas ideias que podem te estimular a tomar caminhos mais acertados. Mas o erro é inevitável, já que estamos falando de fracasso. E eu tenho várias histórias de fracasso, mas talvez a melhor delas é que, como empreendedora, eu sou uma empreendedora, então você tem que ter um apetite para o fracasso enorme. Eu produzi um documentário, que foi um documentário sobre o lixo, chamado Lixo Extraordinário. E quando esse documentário, enfim, ele foi muito bem sucedido, a gente ganhou 17 prêmios, Sundance, Berlim, IDA, uma indicação ao Oscar. Era o primeiro documentário que eu tinha feito. Também um outro tema para a gente conversar um dia é sorte, né? Que as pessoas não falam muito, mas eu garanto para vocês que tem certas coisas que são decididas na sorte. Mas logo que a gente voltou, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que regulamentava a questão do lixo no Brasil, essa lei foi criada. Então, eu achei que eu poderia empreender com catadores, já que eu tinha tido um acesso a cooperativas e a lideranças de catadores. E foi o maior fracasso que eu tive na minha vida, porque, resumidamente, é muito mais complicado, é muito mais complexo. Era uma área que eu saí completamente da área em que eu conhecia. Então, eu acabei, depois de um ano e depois de ter ido para o Oscar, com uma dívida enorme, com um carão para todas as pessoas para quem eu fui, conversei, pedi agenda, pedi para marcar reuniões, assim, me sentindo completamente humilhada. Mas foi por causa disso que eu abri a The School of Life.
porque eu acabei indo passar 1 ano na Inglaterra e lá a The School of Life, isso foi em 2010, a The School of Life foi aberta em 2008 em Londres, então eu acabei me aproximando muito do que estava acontecendo e 4 culturas internacionais viajavam muito até lá para fazer aula. Os brasileiros, os turcos, os sul-coreanos e os australianos. Então a gente entendeu que tinha essa demanda enorme e acabou vindo para cá. Ou seja, o fracasso, na verdade, ele me levou para um lugar que depois, enfim, tem virado um sucesso com diversos fracassos diários, né? Os pequenos fracassinhos que a gente coloca no bolso. Nossa, vai almoçar, volta, tira o fracasso do bolso. É exatamente isso. E falando, você falou assim, eu tive vergonha de ser humilhada e tal. A gente tem vergonha do fracasso? Por que a gente resiste tanto em falar, eu fracassei? Ou assumir esse fracasso? O que acontece? Eu acho que é porque a gente associou o sucesso a ser amado. Então, de certa forma, quando a gente fracassa, a gente acha que não só a gente desapontou os outros, mas como as pessoas não vão mais amar. Não vão mais nos amar. E isso é uma besteira, porque o fracasso em si, primeiro, ele tem um viés muito cultural. Então, eu adoro uma história que compara, em 1735, foi fundada na França pelo Luís XVI e pela amante dele, a Madame de Pompadour, uma companhia de cerâmica chamada Cerâmica de Sèvres. E ela era a cerâmica mais cara do Ocidente e vendida para todos os aristocratas, para toda a realeza, por preços exorbitantes, fina, delicada, impecável, perfeita. 10 anos depois, se você for no Museu de Tóquio, você vai ver que o objeto mais caro, que está assegurado em $34 milhões, é um vaso escuro, todo ondulado e quebrado. Na estética zen budista, na filosofia da estética zen budista japonesa, eles acham que os objetos que quebram, eles têm um valor enorme, que ao invés de você esconder o quebrado, as peças, você deve colá-las com bastante rigor e com bastante cuidado. E você cola elas com um amálgama feito de ouro. Então, são peças chamadas kintsugi, que basicamente kint é ouro e sugi é o amálgama. E então, a peça que foi colada, a peça que sobreviveu ao quebrado, ela mostra para os outros que nós todos, de certa forma, somos falhos, somos vasos quebrados, né? E é como você se cola. E é inevitável você falhar. Mas a gente vive numa sociedade que é obcecada pelo sucesso. E ela não fala do fracasso. E o que nos une muito mais... Então, eu contando uma história para vocês, contando dos meus fracassos, a gente quase que cria uma ligação muito maior do que quando chega alguém aqui que só fala dos sucessos. Você fica um pouco oprimida, falando, caramba, será que sou só eu que me sinto Tenho nem roupa mal? para conversar com essa Isso, pessoa, né? Exatamente. Eu acho que é por aí. O fracasso nos une ali porque é uma coisa que todo mundo vai ter em comum. Eu acho que é a vulnerabilidade, né? Quer dizer, a gente foi ensinado a contar uma história, que é uma história que começa assim. Quando eu fui montada a School of Life, foi incrível. Eu descobri que tinha uma receptividade no Brasil enorme. E aí eu encontrei uma casa linda na Vila Madalena. E, enfim, a equipe acabou se juntando porque todo mundo gosta. Não é nada disso. Eu entrei na The School of Life, eu nunca tinha trabalhado com educação. E demorou uns 2, 3 anos para eu ter uma curva de aprendizagem sobre o que é o negócio da educação. Todo dia que você chega na escola, para mim, pelo menos, eu resolvo 3 problemas e aparecem 18. No dia seguinte, eu resolvo 8 e aparecem 5. Eu acho só que a gente deve olhar para o fracasso
sem tanta esperança com o sucesso e também sem tanto desespero porque você fracassou. Ele faz parte da vida, ele é inevitável. Inclusive, a única forma de você ser muito bem sucedido numa área é você, de certa forma, fracassando. É só uma medida, né? Ninguém quer fracassar com consequências extremas, né? Ou seja, a morte ou uma queda muito abrupta financeira. Mas tirando isso, qual é a única maneira que a gente aprende? É fracassando, né? Na verdade, mais do que fracassar, eu acho que talvez você fracassar sempre nos mesmos pontos é uma dica para você que você precisa ter alguma coisa para você aprender ali. E eu acho que esse talvez seja um exercício para você tirar do fracasso. O fracasso por si só, sem você investigá-lo, ele acaba não sendo utilizado para todo o material de aprendizagem que ele nos dá, né? Mas é que tem aquele fracasso que coloca a gente num beco sem saída, né? Tava conversando com uma amiga que é mãe, tá infeliz no trabalho e tava ali com diversas questões. E a sensação dela é que o dia dela tinha 3 horas, das quais as 3 ela passa sofrendo. Então, assim, cada dia um 7-1 diferente, de uma forma tão intensa, que parece que o fracasso é a sua situação permanente. Basal. Eu tô aqui e essa é a vida ruim que eu tô levando e que eu consigo levar. Para uma pessoa como essa, numa situação de puro... Chega a ser quase um desespero, né? Porque não, tudo bem, tem um emprego, tem uma família que ama, tudo mais. Mas o que essa pessoa pode fazer para... Qual é a luz que tem que acender para essa pessoa? Para ela entender que esse fracasso não é a casa dela. Eu acho que os estoicos, vários 1000 anos atrás, falavam que a ansiedade reside entre a expectativa que a gente tem da vida e a realidade. Então, como se fosse assim um gap, como se fosse um espaçamento. Quanto maior a sua expectativa, maior a sua ansiedade perante a realidade, que pode ser tudo aquilo, mas que na grande maioria das vezes não é. E eu não sei por que essa ideia ficou muito pouco trabalhada na cultura. As pessoas só falam, os filmes só falam de sucesso. As pessoas só são enaltecidas quando elas têm um sucesso visível, um status, um sucesso com status. Ninguém fala sobre o sucesso das pessoas que têm uma vida comum, que basicamente é você talvez educar o seu filho, se você decidiu ter filho, você passa, acho que os primeiros 10 anos de vida daquela criança dedicada a criar um ser humano. E isso já é uma função grande o suficiente para você entender que talvez não dê para você fazer outras coisas. O que eu falaria para essa mãe, para essa sua amiga, é para ela pensar que sempre pode piorar. Tem uma frase que eu nunca falo mais. Pior não fica. Claro que fica. Eu não falo essa frase. Gente, é uma besteira. É uma zica essa frase. É óbvio que pode piorar. Então, assim, se você pensar que, bom, pelo menos eu tô aqui, eu tô viva, eu tô com saúde. Olha pro lado. E isso não é uma visão de Poliana. Isso é algo que faz com que você entenda que você tem, sim, recursos. Né? Você tem, por exemplo, uma escolha. Então, hoje em dia, eu passo 3 horas no meu trabalho e eu não gosto muito do meu trabalho. Você pode sair do seu trabalho? Sim ou não? Você não pode? Então, atura mais um pouco. E, enquanto isso, você pode ler. Você pode ver filmes. Você pode ser bem estimulada, você pode entender qual parte daquela função de ser mãe é a que você mais gosta. Também a vida adulta, e as pessoas não falam muito isso, né? Ela é inevitável que você abra mão de coisas o tempo todo. Então, não é muito o que você escolhe, mas é o que você consegue abrir mão de. Então, é uma outra visão sobre a escolha. Mas eu acho isso, sinceramente. Eu acho que a gente tem que se acostumar um pouco mais com uma vida comum. Tem um psicólogo chamado Donald Winnicott, década de 50, 60, em inglês. E ele desenvolveu uma teoria chamada The Good Enough Parents,
que hoje em dia é utilizada em diversas áreas, né? Então, você ser bom o suficiente. Você não é o melhor da turma. Você não é o melhor escritor, mas você escreve bem. Você fala bem. Você tem uma vida legal, você tem amigos. Você cozinha, você não é o super chefe, mas você cozinha bem. Você faz um bolo gostoso, no final de semana você consegue fazer uma lasanha. E existe uma beleza nisso, em você levar a vida bem. Quer dizer, o status... E aí tem uma questão histórica muito, muito forte, né? Quer dizer, que a gente na escola adora entender. A partir de quando o status do trabalho passou a ter um peso tão grande em quem você é na sociedade, né? Há 100 anos atrás, você era a filha do padeiro e você era padeira e estava tudo certo com a sua vida, não é? Você não via a questão do propósito, da escolha dos trabalhos, de você ter a escolha. Eu posso ser a voz de um aplicativo, eu posso vender imóveis remotamente, né, posso morar em Fernando de Noronha e vender imóveis em Hong Kong, em Portugal. Essas opções, de certa forma, paralisaram a gente, mas mais do que isso... Essa determinação de você ser alguém que as pessoas têm muito interesse em conhecer ou não por causa do trabalho que você exerce é muito recente. Os reis, os grandes senhores feudais, para eles o trabalho era algo... Nada, que não era exercido por eles, da ralé. De repente, né? Então, o que você está fazendo? Né? Você senta do lado de uma pessoa e fala, então, me conta o que você está fazendo. Eu estou tirando um ano sabático. Você meio que perde o interesse, quando é interessantíssimo você passar um ano da sua vida experimentando coisas. Então, eu acho que a gente sempre deve questionar um pouco, assim, essa ideia do fracasso e olhar, assim, quem é que está por detrás do sucesso. É uma cultura que quer te manter fazendo, na verdade, as mesmas coisas. E aí, é inevitável que você vá para um lugar, seja ao pensar o fracasso, seja ao pensar os relacionamentos, o propósito, que é um lugar de autoconhecimento, né? Então, isso sim, eu acho que é a chave para você entender o que você realmente quer na vida, né? O Sócrates, que eu acho que foi o grande filósofo ocidental, ele, se a gente for resumir assim, de todas os comandos que ele deu, ele falou, conhece-te a ti mesmo. E essa frase estava escrita na entrada do oráculo de Delfos. E os romanos escreviam e faziam mosaicos com essa frase, inclusive, dizendo, conhece-te a ti mesmo antes que a morte chegue. Porque... tem tanta pressão ao nosso redor, seja da nossa família inicialmente, seja da escola, né, num segundo momento de vida, da faculdade, dos nossos amigos, do país onde a gente mora, para que a gente seja coisas e que essa pressão ela existe, mas é muito importante que você, em algum momento, seja responsável por entender o que eu quero ser. Eu quero ser super bem-sucedido, então você vai ter que correr um risco. E você vai ser muito bem-sucedido, talvez como executivo, você vai ser um cara milionário, mas você talvez vá abrir mão das suas melhores amizades, porque você não vai ter tempo para cultivá-las. Você vai ser uma pessoa, você vai ser um mestre zen budista hiper iluminado, mas você não vai conseguir vender imóveis em Nova York. Não você vai não ver vai a final ser... da Copa. Você tinha comentado antes. Você tinha falado assim, você vai sempre fracassar em algum lado. Sim, o Picasso não era um bom esportista, né? Nem se espera dele que ele seja, né? Mas o gênero, né? Se você olha no dicionário, o sucesso, ele é específico para uma área. E normalmente a área em que você é muito bem sucedido é inversamente proporcional aonde você fracassa. Muito difícil. E talvez um sonho de consumo seja você
ser bem-sucedido, talvez em diversas áreas. Mas aí você não vai ser o melhor. Talvez você seja good enough, você seja bom o suficiente em diversas áreas. Então, se você tenha um grupo de bons amigos com quem você sai, você se diverte. Assim, você não vai fazer viagens de champanhe, do vinho, e ao mesmo tempo conseguir ficar em casa sem trabalhar. Provavelmente você vai ter que trabalhar, mas aí, se você for trabalhar, você também não vai conseguir acompanhar o dia a dia do seu filho. Então, eu acho que é levar um pouco mais em consideração a realidade como ela é. E não essa história que é vendida pra gente que dá uma ansiedade muito grande, né? Que eu acho que gera essa ansiedade muito grande de você ter sucesso. Mas sucesso pra quê? O que é o sucesso, né? Então, a gente se acostumar com a vida simples. É o que a gente chama... Nota 7. Bom o suficiente. Bom o suficiente. It's good enough. 7,5. Tô ótima, eu não preciso correr uma maratona. Eu quero correr 15 quilômetros, eu quero correr 10 quilômetros, eu quero correr 3. Tem gente que vai pra maratona, mas tem gente que fala que eu não preciso disso. Tem gente que lê 4, 5 livros por mês. Tem gente que fala, não, vou ler um livro, vou fazer um clube de leitura. E para tudo na vida. Eu acho que eu adoro esse conceito. Acho que é um conceito que ele é a ser explorado, né? Ele não é determinante. O que é determinante, na minha opinião, é você saber quem você é. É você saber para onde você quer ir. Inclusive que em determinados momentos você não vai saber o que você quer. A gente não sabe o que a gente quer o tempo todo, né? Demora um tempo enorme. Uma das melhores coisas do mundo é de ser adulto, que é difícil, né? Envelhecer é uma coisa complicada. Mas é você saber que você, em algum momento, ganha uma bagagem para fazer escolhas suas. Inclusive, escolhas... dando, assim, um passo atrás, né? A gente acredita que a gente não pode... culpar os nossos pais por tudo, mas de 1 a 7 anos, mais ou menos, é quando a gente cria os modelos que estão na nossa cabeça. Isso é bem freudiano, e a escola é muito freudiana nesse sentido. E essas vozes que falam com a gente o tempo todo, dentro da gente, que são críticas ou que são mais macias, ou que são... Elas são vozes que normalmente são as vozes dos nossos pais, que de alguma forma ficaram mais ansiosos ou menos ansiosos, mas muito por querer o nosso bem. Uma das melhores coisas à medida que você fica mais velho é que você consegue criar novos caminhos neurais para ressignificar isso. Então, sim, é possível a gente lidar com o fracasso, é possível a gente não ser prisioneiro da infalibilidade, né? Dessa noção de perfeição, que é muito ocidental, ela não é assim no Oriente. E a forma é você sempre olhar para dentro, o tempo todo, a 3 milímetros da sua cabeça para dentro. E pensando nessa coisa de não ser maravilhoso em tudo, poucas coisas na vida me trouxeram mais paz de espírito do que a biografia do Leonardo da Vinci. Já falei do livro no nosso episódio sobre Tarsila do Amaral. Quem quiser voltar lá, é do Walter Isaacson, que é um jornalista. E o Da Vinci passou a vida inteira empreendendo em tudo que era coisa. Então, assim, ele tinha que fazer uma estátua do rei em cima de um cavalo. Não era só fazer a estátua, ele ia lá, ele ia dissecar uma perna de cavalo para entender por que o músculo era daquele jeito, né? Você pensa, nossa, é um gênio. Mas era um gênio que não conseguia terminar boa parte das coisas que ele fazia. Então, às vezes, acabava o dinheiro. E aí ele tinha que voltar a fazer uns freelas ali, produzindo peça de teatro, trabalhando ali com desenvolvimento bélico e tudo mais. Ele tinha cadernos e mais cadernos de projetos que nunca aconteceram. Então, assim, até a Mona Lisa, até a Madonna das Pedras... Nunca lembro o nome desse, Madonna das Pedras. A gente pesquisa e coloca lá na descrição do episódio. Mas até ele fazer essas coisas grandiosas... Nossa, mas um monte de estudo, um monte de coisa deixada para trás. A maioria das obras ele não terminou. Que, assim... Chega um ponto que a excelência que ele buscava não existia. Então, o autor fala que na cabeça dele, as criações dele eram muito mais maravilhosas do que a realidade.
E aí, você pensa, cara, esse cara é um gênio. A gente tá 500 anos depois da morte dele falando sobre ele. E na vida dele, ele vivia diversos 7-1 ali e fracassos diários. E demorou até que eu entendesse que a vida dele... Não sei se aí foi um gap na minha formação, mas até eu entender que esse cara, que é o cara, um dos grandes artistas plásticos da história da humanidade, tinha que lidar com esses pormenores aí. Você fica pensando, cara... Esse cara passou por coisas muito mais humanas, me parece, do que pintar a Mona Lisa, que é uma inspiração sobre-humana, né? As histórias que a gente ouve é sempre o não, porque ele pintou a Mona Lisa, que é um grande mistério, ninguém sabe. As pessoas só pegam o final bem-sucedido e contam a história como se ele chegou aqui. Não, mas até ele chegar aqui, tem uma história maravilhosa que o Freud, antes de conseguir... enfim, colocar a teoria dele, né, que é uma teoria extremamente disruptiva para a época, né, ele entendeu que tinha, assim, o id, o ego, o self, mas ele passou anos dissecando enguias porque ele queria encontrar o órgão reprodutor masculino e feminino das enguias. E ele descobriu que não tinham, elas eram hermafroditas. Depois ele passou anos advogando para o que na época era usado como medicina, a cocaína. E até que ele viu que não, aquilo fazia um extremo mal às pessoas. Então, foram esses erros... Foram esses fracassos que, de certa forma, levaram... Imagina como se fosse um labirinto em que você bate em certos lugares e você ali não tem saída e você é obrigado a virar à direita. E eu acho que se a vida da gente fosse olhada de cima, a gente ia entender que esses fracassos, eles pontuam os lugares para onde a gente vai. E é incrível, mas assim, essas histórias, elas têm que ser mais contadas, né? E o humor também é algo que te ajuda muito. O Freud adorava humor. Então ele fala de uma charge de um cara que ia pra guilhotina, e aí ele estava sendo levado pra guilhotina, e ele vira pra pessoa que tá levando ele e fala, bom, o dia hoje começou bem, né? Hoje tá tranquilo. Hoje tá bem, né? Tá tão bem, né? Ou seja, hoje acabou. E que é de certa forma, a gente ri de nós mesmos, né? Você estava falando do Leonardo da Vinci e talvez o que a gente tenha que pensar mais do que ter medo do fracasso, já que ele é inevitável, mas assim, de que forma você consegue lidar melhor com o fracasso? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que explorar. E a curiosidade, eu acho que é sempre uma virtude que pode e deve ser usada para você conseguir explorar questões difíceis, né? Quer dizer, quando ele era comissionado para fazer, então, um cavalo, ele ia e ele dissecava, ele ia a fundo, né? Deixa eu entender o porquê disso. Talvez aonde eu errei, como eu errei, quem já errou igual a mim, qual é a melhor história de fracasso que eu posso escutar na minha vida, né? Então, você se manter ativo e alerta e curioso talvez seja um certo antídoto ao fracasso. Então, como é que a gente, justamente puxando isso, se prepara para o fracasso? Não que a gente vou arriscar aqui, já sei que eu estou fadada ao fracasso, mas sabendo que é uma possibilidade... Como é que eu me preparo psicologicamente? Até não só profissional, mas, por exemplo, nos relacionamentos. Estou começando um relacionamento novo. Como é que eu me preparo sabendo que pode dar errado? Então, o Alain de Botton tem uma frase, ele adora o tema do amor. Então, ele começou escrevendo sobre o amor, né? E ele fala... Então, essa frase é uma frase que eu até tenho em casa, que é amor dá trabalho. Então, a primeira coisa é você saber que tudo na vida dá trabalho. E entender um pouco que o marco regulatório do amor romântico que a gente vive atualmente, o amor entre duas pessoas, é o romantismo, que é um movimento que aconteceu no século XVIII.
E é um movimento que parte do pressuposto em que duas almas gêmeas vão se encontrar e que você não vai precisar fazer nada. Tem um cupido que vai te flechar lá de cima. E você vai sentir uma paixão por outra pessoa. Em que questões financeiras, questões administrativas, questões do dia a dia não precisam ser discutidas. E a gente, na verdade, na escola acha que é o contrário. Você precisa saber argumentar sobre as coisas que você quer. E assim como você se dá ao trabalho quando você tem, digamos que uma doença, que você não sabe exatamente qual a origem dela, você faz uma junta médica. Então, a importância de você saber explicar para o outro o que é amar para você. E você saber escutar, fazer uma escuta sem julgar do outro o que é amar para essa outra pessoa, porque a nossa experiência de amor, ela é fundamentada na nossa primeira experiência de amor, que normalmente é com os nossos pais, nós com nossos pais, os meninos com as nossas mães, enfim, isso pode ser trocado, mas geralmente é assim. Então, para algumas pessoas, amar é algo extremamente físico. Eu preciso de um abraço quando eu tô me sentindo triste. Para outras pessoas, você ser reconhecido. Alguém falar, olha, eu tô vendo que você tá triste, qualquer coisa eu tô aqui. Só que você só tem como descobrir isso da outra pessoa se você perguntar. E para isso, você precisa dar um passo em relação à vulnerabilidade. Dizer, sabe o quê? Eu tô péssima, eu tô morrendo de medo, eu não sei como você vai reagir a isso, mas eu sou muito mais fraca do que você imagina. Eu tô me sentindo, eu tô ferrada. Porque as pessoas criam máscaras de sucesso o tempo todo. A gente vive numa geração, uma geração onde a gente criou filtros o tempo todo. Então você precisa ser bem-sucedida, você precisa ser bonita, ter uma família bem resolvida. E a verdade é que não é isso. Eu garanto para você que 100% da população acorda, 98% da população acorda. Tem ali sim os 2% que são agraciados com algo, um ser mais elevado. Mas ainda assim, 98% da população acorda e tem inseguranças, tem medos. Você tem a síndrome de você achar que o que você está falando, da síndrome do impostor, né? Que o que você está falando é uma besteira. Mas quem é essa pessoa que está falando isso? Você está louca, Jaque? Mas você não tem um estudo de psicologia para falar isso. E o que você está falando? Então, assim, quando você chega para uma pessoa que você ama e você mostra isso de uma forma calma, escolhendo o momento, porque tem isso também, né? Para você explicar para um parceiro, e eu tô falando especificamente do amor, né? Mas para você explicar para um parceiro, para uma namorada, para um namorado, que para você é importante que ele esteja ou ela esteja do seu lado em determinado momento, você também tem que escolher o momento certo. Porque quando você vai conversar com o seu chefe, você escolhe o momento certo. Quando um veterinário vai vacinar um cachorro, ele faz uma brincadeirinha, ele passa primeiro um álcool, ele prepara o solo, de certa forma, para algo que é um pouco doloroso, é um pouco frágil, é um pouco sensível. Você está falando de você. Então, a pergunta inicial era como é que a gente se prepara para o fracasso? Primeiro é tendo certeza que ele é muito mais presente do que a gente imagina. A chance tipo, de um aceitar livro... que ele vai estar aqui. Que ele tá. É que nem a morte. Tá. As pessoas... Ninguém fala sobre a morte. Ninguém quer falar sobre a morte. Mas é a única certeza que a gente tem. E é talvez a certeza que faz... A Clarice Lispector tem essa frase que eu amo, né? Todo dia é um dia roubado da morte. Porque a gente tem culturalmente essa ideia que a gente vai morrer aos 95 anos. E a gente não sabe como, mas a gente vai morrer. E não é verdade. Eu posso sair daqui, não é o que eu quero, mas morrer. O que te obriga a algo maravilhoso, que é você passar a viver a sua vida plenamente, inclusive com seus fracassos. Você tem que come with good terms com os seus fracassos. Você tem que em algum momento falar, sabe o quê? Eu fracasso sim, eu já fracassei muito, mas eu também já fui muito bem sucedida em muita coisa.
E eu sou uma boa pessoa. Assim, eu não... De novo, tudo vai para esse lugar onde a gente associa o sucesso a você ser amada e o fracasso a você ser uma vergonha. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque as pessoas que amam a gente de verdade não estão nem aí. Tem uma forma, tem um antídoto para o fracasso. Oi. Que é... Anotando. Que é você lidar com você primeiro do fracasso. Como é que você lida com você, né? Então, eu sou sua amiga. Mari, eu falo pra você, Mari, você não tá entendendo. Ontem eu fui fazer uma palestra. Eu tava super mal. No meio da palestra, eu tenho uma dor de barriga. E eu comecei a falar uma idiotice. Enfim, esbarrei no copo. O que você vai falar pra mim? Como amiga, Jaque, até parece, você é o máximo. Tenho certeza que se você chegou lá e você arrebentou, eu posso não ter arrebentado. Não, Mari, você não entendeu. Eu falei tudo que eu não tinha que falar. Eu fiz... sabe o quê? Não tem problema nenhum. A gente tá aqui, vamos tomar um chopp. Não é isso. A amizade, ela é redentora em relação ao fracasso. Porque... E a gente precisa ter essa relação... de amizade, a gente precisa pelo menos replicar a forma com que a gente trata os nossos amigos, tratar a nós mesmos. Então isso é uma dica, né, de como você fazer. E a outra é você estar sempre muito cercada de amigos que possam, na verdade, acolher o seu fracasso. Na verdade, para os amigos, eles não estão nem aí. Eles gostam de você. Você é você. Você, com os seus fracassos, com os seus sucessos, eu tô aqui. Vamos rir junto, né? Vamos tomar ali um chopp e vamos rir da vida, porque a vida exatamente. Vamos, imagina. Vamos junto. Nossa, deu tudo errado, eu sei com esse cara, você não sabe. Eu tava apaixonado, o cara me deu um pé na bunda. O cara é idiota, imagina. Junta 3 ou 4. 3 ou 4. E aí você passa 3 ou 4 horas recebendo esse apoio e você fala, sabe o quê? Passar pra outra mesmo. Não é? Então, sexo de amigos. A amizade. Você cultivar amizades. Isso sim é um sucesso. Só que a gente, na nossa sociedade, escuta muito pouco. Nossa, fulano tem tantos amigos. Tem pessoas que são muito simples, mas tem amigos assim... A gente comentou ali sobre a nossa geração. A gente está mais preocupado com isso, essa nossa geração. Eu penso assim, quando a gente analisando os millennials ali, e eu sempre fiquei assim, não, porque você pode ser tudo que você quiser na sua vida. Que não é verdade, né? Dona da égua. Não é verdade. Não é. Aí só você chega no mercado... um presidente dos Estados Unidos. E não é todo mundo que pode ser o presidente dos Estados Unidos. Você tem uma série de situações, inclusive no topo delas você tem a sorte, mas você tem a escola onde você estudou, você tem se alguém no seu entorno é político, né? Quer dizer, faz muita diferença se você tem uma família que já entenda de política, as pessoas que você encontrou, o momento histórico que você está vivendo. Aí você pensa o seguinte, o contra-argumento para isso na minha cabeça é, tudo bem, então esse é exatamente o Obama e o Trump, que foi ser presidente dos Estados Unidos aos 70 anos de idade. E o Obama, que se preparou a vida inteira, foi aos 50 e saiu. É a sorte, que é o próximo episódio que a gente vai chamar a Jack. E, gente, estouramos. Eu tô cutucando a Juliana aqui do jeito mais sutil, porque estouramos o horário. Viu a minha lista de perguntas. Não, porque eu tô igual. Eu tô aqui assim, gente, eu preciso perguntar muita coisa. Mas, como o nosso tempo é mais curtinho, vamos pro quadro de indicações. O É Tudo Isso Sim. Já que a gente indica livros, filmes, palestras, vídeos, discos, shows, peças de teatro já rolou também. Já. Que tenham a ver com o tema ou que ajudem o nosso ouvinte, quem tá ouvindo a gente, a continuar nessa busca de ser melhor e tá tentar vendo? lidar Os melhor. amigos completam a gente nos momentos de fracasso. Eu posso começar aqui? Pode. A gente falou sobre vulnerabilidade e o meu era sobre a Brené Brown, que tem o Poder da Coragem na Netflix, que foi justamente isso. A gente tinha falado do perdão, de ser vulnerável e de como a vulnerabilidade não é fraqueza.
E eu achei isso… Eu tenho, desde que eu assisti essa palestra, eu tenho tentado trazer isso pra dentro de mim, assim. Eu estou vulnerável. Ela se coloca muito como se fosse numa arena, numa arena ali. E ela vai receber de tudo. Ela tá se expondo e ela vai receber de tudo, do bom e ruim. E isso vai fazer ela ficar muito mais forte. Isso primeiro mostra que ela tem coragem e depois mostra que ela está vulnerável a receber. E eu tenho tentado colocar isso na minha vida, assim, tipo, então vamos lá, vamos fazer um vídeo por semana de tal. Eu sou tímida, eu não consigo fazer vídeo. Arrasou no vídeo essa semana, que isso, mas eu vou, gente, que isso. Mas eu vou me colocar lá porque eu preciso experimentar. E bom ou ruim, como diz meus amigos, foram muito legais comigo, me deram várias palminhas. Muitos coraçãozinhos. Palminhas no Stories. Muitos coraçõezinhos. Mas era um desafio. E eu tenho tentado aplicar o que ela tem falado ali no meu dia a dia. Eu adoro vulnerability hangover. Você tem que tomar um porre e falar pra pessoa. No dia seguinte, você fala… O que eu falei? Nossa, eu falei tudo. Mas na hora que você falou tudo, é quando você tem a chance real de criar conexões verdadeiras. Porque falou, bom, daqui não passa. Agora eu te falei tudo, e essa sou eu. E aí a resposta da pessoa vem ou não vem, né? Tipo… E aí pelo menos você sabe, você não passa uma vida inteira na ansiedade, na ilusão. Na ansiedade. E a resposta é que fita, né? Não é uma coisa tão escabrosa como a gente imagina. Bom, vou então, a gente deixa a Jack pro final. A Jaque, tá vendo? A gente Jaque, é a mesma coisa. Na verdade, meu nome é Jaqueline, que era o nome da minha avó. Mas eu acabei… Jaqueline, é muito quebradinho. Então virou Jaque. Eu vou indicar um livro que, inclusive, está bem lido. Aqui a capa tá suja. Que é O Poder do Fracasso, é da Sarah Lewis. Eu acho que tem uns 3 anos. Quando lançou, fez um certo barulho esse livro. É sangue? Não, mas é vinho, cara. Parece sangue. Em Vinous Verita. É um vinho. Bati aqui o livro no microfone e tudo. E ela traz diversas histórias de fracasso. O livro tem uns 3 anos, fez um barulho ali quando lançou. Muita gente, nossa, mas ela tá falando de fracasso e tudo mais. Mas tem uma história… É um assunto polêmico. Tem uma história que eu amo, que é a história de um coreógrafo, baita coreógrafo, que é o Paul Taylor, tá nesse livro. Que ali uma das primeiras coreografias que ele fez… chamavam 7 novas danças, que eram inspiradas no movimento do dia a dia. Só que o movimento do dia a dia é meio parado. E aí ele encheu um teatro, foi fazer, nanana, e as pessoas simplesmente foram embora. Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui vendo essa pessoa se mexer 1 centímetro a cada 3 minutos? Foi todo mundo embora, tudo mais. Ficaram ali só os amigos assistindo. Foi um grande fracasso a peça. E aí um grande crítico, assim, o mais respeitado, escreveu sobre a peça nada. Ele deu o nome da peça, um quadro em branco e assinou no jornal, no tabloide. E ele ficou louco da vida, meu Deus, que vergonha. E deu um tempo depois, a carreira dele deslanchou, tudo mais, teve o sucesso. Mas ele nunca esqueceu esse momento. E tem essa coisa, que a gente fala do fracasso como sempre um trampolim para o sucesso, mas às vezes as coisas afetam a gente. Assim, ele é um baita de um coreógrafo, ele conseguiu tudo que ele queria, tudo bem. Mas isso marcou ele, tudo bem que de alguma forma ajudou ele a seguir em frente. Mas acho que aceitar essa ferida, lamber essa ferida e procurar um amigo e falar, cara, isso aqui me deixou de joelhos, é parte da nossa… Eu acho que é a parte da real aceitação do fracasso. Eu acho que é parte de você ser humano. É isso que a gente precisa voltar a ser. Tem que voltar a ser humano. Nós não somos imbatíveis. Nós não queremos ser infalíveis. O preço de ser infalível, primeiro, é impossível. E depois é muito alto. É muito melhor você ser humano. É muito melhor você ser quem você é. E eu quero sugerir também as aulas da The School of Life sobre fracasso. São as aulas… que a gente tem mais dificuldade de vender, então é um fracasso pra gente. Então eu adoro falar isso, porque, de novo, é um uso na prática do humor, mas elas são maravilhosas. E aí tem um livro, que é um livro também da The School of Life, chamado Os Grandes Pensadores. Então é como se fosse pela editora Sextante e publicado pela The School of Life, e ele é um cânone de 12 ou 14 grandes pensadores, e ele é dissecado para aquilo que esses pensadores falaram
que pode ajudar a gente a viver melhor. E o que quase todos eles têm em comum é uma sensação de que todos nós somos, de alguma forma, 7 bilhões de desajustados, idiotas, fracassados, e que tá tudo bem. Entendeu? Quando a gente entender isso. Mas isso, assim, a gente tá falando do Michel Montaigne no século XVI. Tô falando de gente que lá atrás, né? Tô falando do Sócrates, né? Tô falando dos estoicos, do Marco Aurélio. Inclusive, tem essa história linda do Marco Aurélio, que é a última, eu prometo. Que ele... Não, Marcus pode falar, Aurelius, o grande imperador romano, ele tinha uma pessoa para ficar repetindo para ele, do lado dele. Era uma pessoa contratada por ele. You're only human. Você só é humano. Você só é humano. Porque o sucesso inebria a gente ao ponto da gente achar que pode tudo. Isso é um risco. Então, eu achei incrível essa história, né? Achei muito sábia. Jaque, onde a gente te acha? Ou nas social redes? Ou School of Life? Como a gente encontra você? Instagram, Jaque Deboton. Nas redes sociais, a The School of Life está presente o tempo todo. Então, no Instagram, The School of Life Brasil, com S, no Facebook, no site da gente, na escola, na Vila Madalena. Eu sou das antigas, eu adoro que vocês passem para tomar um cafezinho. Adoro ter agenda para isso. Eu não sou aquela pessoa, minha agenda tá super cheia. Nessa não sou eu. Ela pode estar cheia, mas eu adoro improviso. Tá cheia para outras coisas. Pro cafezinho ela tá mais suave. Exatamente. Eu sou viciada em café também. Tá aí mais uma coisa da Jaque. E é isso, foi um prazer enorme participar dessa conversa com vocês aqui. E adoramos. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente sempre fala volte, mas dessa vez é volte mesmo. Vamos fazer um programa sobre sorte. É sobre sorte. A gente vai estudar esse tema e vamos colocar em pauta. Roll the dice. Valeu. Obrigada. Beijo.